Nós estaremos na segunda parte do vídeo, estaremos falando sobre o equilíbrio sonoro dos grupos instrumentais. É um outro ponto que é bem importante, que achamos interessante falar, porque, como eu disse no início, a gente tem essa dificuldade em função de estar bastante tempo parado, muitos músicos sem tocar precisam colocar a sua técnica em dia, então esse assunto é bem relevante, né? Bom, nós consideramos, não só nós aqui consideramos, como de uma forma geral no mundo se considera como responsável pelo equilíbrio sonoro de um grupo musical, de um grupo instrumental, o líder como responsável, o maestro, né? Muitas vezes um grupo menor, um grupo de louvor, uma big band, não se tem um maestro, um regente, às vezes se tem somente um líder, né? Mas em geral se considera esse líder como o responsável pelo equilíbrio sonoro deste grupo, né? Nós vemos que os grupos com a evolução tecnológica, a evolução da música em geral, dos arranjos, das orquestrações, os grupos têm aumentado, têm crescido, e há uma necessidade de se falar sobre, também, a partir dessa perspectiva, sobre essa questão do equilíbrio sonoro, né? Porque muitos grupos vão crescendo, vão aumentando e não se tomam, muitas vezes, o cuidado para a manutenção desse equilíbrio sonoro, e a reprodução sonora acaba sendo prejudicada, né? Nós vemos que nos grupos menores é mais fácil de se conseguir o equilíbrio. Nós temos questões também que são relacionadas por exemplo, ao posicionamento dos instrumentos no local da apresentação, no local do ensaio, no local do treinamento. Também vemos a questão da função dos instrumentos dentro de um grupo musical. Cada instrumento tem uma função, né? Então, isso tem que ser observado. O staff do músico também, que é essa questão dos acessórios que se usam, também são importantes para uma boa projeção sonora. Aí vem a questão da postura, respiração, articulação, a embocadura, tantos quesitos, tantos pontos que se pode trabalhar para que se atinja o objetivo de uma sonoridade perfeita, equilibrada, né? A qualidade do arranjo também, a distribuição das vozes no arranjo, né? Não adianta você ter um grupo equilibrado e não ter uma qualidade boa de arranjo, né? Ter um arranjo que não atenda essa distribuição dos instrumentos, essa configuração instrumental. Muitas vezes se tem, por exemplo, uma orquestra onde faltam diversos instrumentos, ou uma banda, né? Faltam diversos instrumentos, e o maestro quer colocar um arranjo, um determinado arranjo que é escrito para uma orquestra maior, e aí não funciona o arranjo, então não há um equilíbrio sonoro, né? O maestro tem que ficar atento a essas questões. Será que eu posso usar esse arranjo no meu grupo com a configuração instrumental que eu tenho, né? Também a questão do equipamento de reprodução, de amplificação sonora. Muitas vezes, dependendo do local, há necessidade de utilização de microfones, né? E de amplificadores e tal, e aí vem um segundo responsável, já a partir de agora, que é o técnico de som. Então o maestro, é importante que ele tenha um pouco de conhecimento a respeito da técnica de som, né? Para que ele possa dialogar com o seu técnico e a altura, né? E juntos conseguirem reproduzir a sonoridade da orquestra, da banda. Muitas vezes a gente leva o nosso grupo para tocar fora da igreja, né, num local aberto, muitas vezes num ginásio muito grande, e o ginásio é um problema, né? Então, para se manter o equilíbrio sonoro, e por conta dessa questão de latência, né, de delay e tal,
mas muitas vezes está num ambiente muito grande, né? Como a gente já fez algumas participações, né? Eventos de 5.000 pessoas, por exemplo, né? E aí some a orquestra lá, nem se vê no palco, né? E aí a questão da sonoridade, como é que você vai fazer isso, né? Leva as cordas para até o público agora, como é que eu faço isso? Então é muito importante que o maestro estude sobre isso também, né? A MESC tem ali materiais didáticos no site, eu chamo a atenção agora de vocês, para que procurem no site da MESC também. Lá nós temos muito material que estarão auxiliando nesse sentido que eu estou falando aqui, inclusive sobre sonorização. E nós vamos também procurar ficar atentos para que possamos disponibilizar material a respeito do que estamos falando hoje, para que você possa ter mais subsídios também, né? E o ambiente das apresentações, né? Porque muitas vezes o maestro ele tem um local muito pequeno para se montar seu grupo, para formar o seu grupo, para organizar o seu grupo, né? Mesmo na igreja, às vezes. Então, exige uma habilidade do maestro, né? Como é que eu vou fazer? Uma criatividade. Como eu faço para ter uma reprodução sonora boa? Nós sabemos que a reprodução sonora, a qualidade, o equilíbrio sonoro, ele importa sim para o maestro que é mais exigente, que é um pouco mais chatinho, como eu, que esse equilíbrio sonoro aconteça no ambiente ali, na frente dele, que eu possa ouvir todos os instrumentos onde eu estou ali com boa qualidade. Mas tem que se pensar mais no público-alvo, que é a igreja, né, que são os receptores, né? Porque nós estamos falando agora de música na igreja, então nós estamos fazendo um trabalho para o Senhor, né? Mas o público que vai estar sendo edificado através do nosso louvor são os membros da igreja. Então eles têm que ouvir, quando o cantor vai cantar, o microfone tem que estar ligado, né? Pelo menos o volume do microfone do cantor, dos cantores, do coral, tem que ser superior ao da banda, da orquestra. Isso é bem natural, né? Todos sabem disso, mas é responsabilidade do maestro e do técnico de som esse equilíbrio, né? Então, eu gostaria de dialogar um pouquinho aqui com os meus auxiliares aqui, não gosto de chamar auxiliares, colaboradores, no sentido de que a gente possa passar alguns conhecimentos, algumas experiências a respeito desse ponto também, né? Então a Keila, maestra Keila, o que você julga importante na questão do equilíbrio sonoro em relação às cordas, falando de uma orquestra ou de uma orquestra de câmara, né? Podemos falar mais sobre a orquestra, de repente, que é mais comum na igreja, né? O que você acha importante para manter o equilíbrio sonoro em relação aos outros instrumentos? Bom, em relação a uma orquestra no meio profissional e um teatro, temos todos os lugares, né, que são lugares padrões, que tem a formação de uma orquestra. Então, normalmente, as cordas na frente e violinos de um lado e violoncelos e baixos do outro. E após vem as madeiras, metais e percussão, base. Mas na nossa realidade na igreja, temos muitas situações diferentes, né? Principalmente a estrutura, tamanho, espaço. A gente comentou algumas situações aqui também que temos um espaço menor e aí devido às novas restrições que tem que ter um distanciamento, isso acabou dificultando um pouco. Mas mesmo antes, a gente tem essas diferenças nas nossas igrejas e precisamos trabalhar em cima disso. Em relação ao equilíbrio, principalmente a igreja, como não é um local acusticamente trabalhado para uma orquestra, né, diferente de um teatro, que normalmente não precisa de amplificação, a própria acústica já é trabalhada para isso, mas na igreja não é assim. Então, precisamos de um bom equipamento de som. A realidade que eu pude observar ali em São José, como a gente teve essa modificação, que era uma banda,
então não necessitava dessa amplificação. E o espaço também, né? Então, como ali a parte do púlpito não é muito grande, a banda ficava do lado esquerdo e virado para o lado direito. Então, ela não ficava para frente da igreja. Mas isso ali, nessa realidade, acabava funcionando. Mas como colocamos as cordas, isso não funcionou. Então, as cordas acabou ficando virado também para a direita e isso não funcionava. E também porque as cordas, isso é um ponto muito importante que eu observo muito nas igrejas, que quando colocam cordas, violino, viola, violoncelo e contrabaixo, é posicionado como se fosse uma banda, todos um do lado do outro. Eu vejo isso muito. A maioria das igrejas é feito dessa forma. E isso é um erro muito grande. Tanto o equilíbrio sonoro, quanto também para os próprios instrumentos. Porque as cordas têm algo a mais, vamos assim dizer, que é a questão da arcada. A gente até pôde fazer um trabalho, um material muito bom, eu Viana, que é sobre direcionamento de arcadas. Tem um material no site da MESC, que fala sobre todos esses pontos em relação à arcada. Então, tem uma parte que fala também sobre o som, né? A finalidade da arcada para o som, para o equilíbrio. E uma das coisas importantes, né, que todos têm que estarem se olhando, se observando. Então, o primeiro violino ele tem que ficar de frente para o violoncelo e o maestro no meio. Então, aqui fica o violino e o violoncelo de frente. Então, aquela formação que a gente estava, aquele posicionamento que estávamos antes, os cellos e os contrabaixos ficavam de costa para a igreja. A gente fez umas apresentações assim. E aí, outra coisa que aconteceu. Temos uma equipe de som na igreja e toda a estrutura já estava montada e as caixas de som elas ficavam bem em cima, no centro da igreja. Então, o que acontecia? Como o grupo aumentou e não tinha que ser um espaço maior do que tínhamos antes, a gente acabou trazendo um pouco mais a orquestra, então as cordas ficaram mais no meio da igreja. E aí não se podia colocar microfone ali, porque senão ele dava microfonia por causa da caixa de som em cima. Então, era toda uma estrutura montada que não tinha orquestra. Então, o que teve que fazer? Mudar tudo isso. Então, foi tirado ali as caixas de som, colocado para o lado direito, o lado esquerdo. E a gente tem outros projetos ainda, né, para botar ali um tablado maior e tudo mais, para poder ter um posicionamento mais ideal. E nas últimas apresentações a gente já conseguiu ter esse equipamento de som, que também não tinha alguns materiais que faltavam, como cabos, para poder trazer mais para frente, que os cabos não alcançavam. Então, tudo isso também é o a mais, né, que a gente precisa também estar correndo atrás, solicitando, aquelas maestros, além de estar ensaiando e preparando repertório, tem todas essas outras questões que temos que buscar e correr atrás. E conseguimos colocar ali os microfones para as cordas, que isso é o principal. Também, outra coisa que acabou acontecendo, muitas igrejas já tinham, mas outras que não tinham acabaram adotando, que é a transmissão em live dos cultos, né? Então, também foi preciso ter esses microfones para fazer essa captação do som para a live. Porque acontecia que, às vezes, o som estava ótimo ali no culto, mas quando ia ver a live, a orquestra estava fazendo mímica, né? Então, também desses pontos era bem importante para ter um equilíbrio. E, às vezes, se tiver só uma amplificação e não tiver a transmissão, fica só os sopros ali, as cordas não aparecem, ou, às vezes, nem os sopros aparecem, né? Dependendo do local. Então, Keila, é um ponto que você citou e que eu acho que convém a gente fazer uma abordagem, em relação à quantidade de posicionamento, né, que é o ideal. Assim, a gente sabe que os violinos têm uma projeção sonora bem menor do que as violas, muito menor que o cello e muito menor que o contrabaixo. Obviamente, quando não se usa microfone, os violinos têm que estar à frente, né? Mais à frente, né? Claro que o posicionamento clássico é ao lado esquerdo do maestro, e aí, como tu falou, o cello de frente, por uma questão técnica, né?
Do lado direito, as violas ao lado direito do violoncelo e os contrabaixos mais atrás, né? Quando se coloca microfone, muitas vezes o maestro pode pensar assim, eu posso botar onde eu quiser, porque está microfonado, né? Então, mas eu até chamo a atenção para essa questão de sonorização. Nós vamos preparar um material aí sobre microfones apropriados para a orquestra, né? Ou para bandas, porque às vezes o maestro está usando um microfone que não é adequado, às vezes ele nem capta o violino, né? Está colocando o microfone no violino e ele não é para aquelas frequências. Cada instrumento musical ele tem uma tessitura, né? Que são as notas da nota mais grave e a nota mais aguda, né? Mas ele tem uma frequência, né? Então isso ele soa os violinos obviamente mais no agudo, né? E assim por diante, né? Violas vai indo mais para o grave, né? Violoncelo, contrabaixo. A maioria dos maestros sabe disso, mas existe uma frequência a ser trabalhada. O violino ele trabalha de uma frequência X a uma frequência Y, né? Isso nós temos já um material que vamos disponibilizar para você ler, não dá tempo de falar sobre tudo aqui, mas para que o maestro saiba assim, eu preciso de um microfone que capte da frequência tal a frequência tal. Esse eu vou usar no violino. Agora eu preciso um outro que capte da frequência tal, porque eu preciso para o violoncelo. Então, mas se usa bastante. Eu dou exemplo do meu amigo Maicon lá de Joinville, que eles têm uns microfones que captam, são microfones para coral, né? Cardioide, né? Que captam mais o grupo todo, assim, né? O ambiente. E para a orquestra funciona bem, desde que os metais não estejam muito próximos das cordas, que é uma questão que deve ser observada também. Procure, maestro, então, não deixar os metais muito próximos das madeiras e também bem mais distante das cordas, que você vai ter uma sonoridade mais equilibrada, né? Mas, Viana, claro que não é sobre isso, mas só para fazer um adendo, que é a diferença básica entre o microfone dinâmico e o condensador, né? Sim. Esse que nós estamos falando, por exemplo, é dinâmico. Sim. Então ele não pega muito longe do que a gente está fazendo aqui. E o condensador, que é chamado de cardioide ou omnidirecional, sim, tem vários tipos, né? Eles captam, eles funcionam com cápsulas diferentes, né? Sim. Então as membranas deles são mais sensíveis. Sim. Esses microfones são usados mais para orquestras, porque eles podem ser colocados mais longe e eles captam o ambiente em si. Sim. Se você, por exemplo, for captar, né, igual o senhor estava falando, meu violino tá com o microfone, então está captando. Mas às vezes se está captando com um dinâmico, se o violino tiver a 1,5 metro do microfone, não está captando nada, né? Aí igual ela falou, às vezes tá tudo bonitinho aqui, mas na live estão fazendo mímica, porque o microfone está sendo errado, né? Então... Exatamente. Então nós nos comprometemos também com vocês de disponibilizar um material sobre captação para a orquestra. Mas voltando ao ponto, a quantidade de violinos, nós sabemos também que não é a realidade de todos, nem todos os maestros, os professores têm essa possibilidade de dizer assim, eu posso colocar tantos alunos de violino, tantos de viola, mas o que seria o ideal? Assim, tem o padrão clássico, né? Mas assim, vamos pensar na igreja. O ideal para a gente, tenho 3 trompetes, 3 trombones, um bombardino, uma tuba. Aí o que eu devo ter de saxofones, por exemplo? Eu tenho lá 4 saxofones, tenho 8 clarinetas, né? E esse é um ponto que eu quero tocar depois, mas nessa configuração que eu falei, o que seria o ideal, assim, uma relação entre os metais, as madeiras para as cordas? O que tu considera ideal? Em uma orquestra profissional, o número de cordas é bem maior, né? Normalmente ali 2, no máximo 3 trompetes, dependendo da música. E aí, para as cordas, é em torno de 8 por naipe. Né? É um número bem grande. E já na igreja a gente não vê isso. Né? Então, ali, o que já seria um número ideal para a igreja, que eu creio que poderia se alcançar trabalhando com aulas de música, seria em torno de 5 primeiro violino, 5 segundos,
E para as violas é mais difícil ainda conseguir do que violino, mas umas 3 violas, 4 violas, eu creio que é uma realidade um pouco mais alcançável, né? E violoncelos, 3 ou 4 também. Contrabaixo, se tiver 2, ótimo. Se tiver um firme ali, já conseguimos ter um equilíbrio melhor. Uma outra coisa importante assim, sobre essa quantidade e sobre o microfone, juntando tudo isso, que é algo que tem que ser observado a forma de tocar também. Porque às vezes a gente pode ter um número grande de cordas, pode ter um microfone bom, bem posicionado, tudo certo, só que as cordas não projetarem por si só o instrumento, a pessoa tocando. Então tem algumas coisas que é ideal, porque às vezes é um pouco frustrante o maestro pedir som e não vir, né? Mais som, mais forte. Só que tem aquela coisa também do professor, né? O professor dizer assim, tá errado, mas o professor tem que dizer como você tem que fazer. Então é algo que é uma ferramenta, assim, que eu posso, uma dica, né? E quando não está vindo esse som, observar como que está sendo tocado o arco. Porque o arco que que vai fazer a projeção do instrumento. Então, você vai observar o arco e a maioria das vezes, quando não tem som, na verdade, quando não tem som é dessa forma, que o arco ele fica muito para o espelho, que é aquela parte preta do violino. Ali não sai som. Tanto que a gente pode se tocar nessa parte, mas é quando é algo específico e que realmente é proposital, de ser um som mais introspectivo, piano, aí sim. Mas se quer mais som, tem que tocar mais para o cavalete e meio do arco. Eu vejo muitas orquestras que, principalmente iniciantes, né, que eles estão um pouco inseguro e toca mais para a ponta, toca mais no espelho, isso tudo gera um som muito pequeno. Então, quando você quer mais som, a primeira coisa é observar no próprio ensaio, porque no ensaio também não tem microfone, né? Então, no próprio ensaio, observa como que as cordas estão tocando. Está tocando mais para o cavalete, mais para o espelho. Então, essa é a principal ferramenta que se deve adotar, que é a postura. Até o maestro comentou antes ali. E sobre a arcada. De novo, a arcada. Então, a arcada ela é muito importante, né? Porque eu vejo muitos arranjos que são feitos que não se tem uma arcada que vai dar um bom resultado, né? Por exemplo, é colocado uma melodia para as cordas. Só que aí o maestro vai lá e coloca uma ligadura muito grande naquela melodia, né? Ou tem ali 4 colcheias e é colocado tudo numa ligadura. Se o violinista conseguir tirar um bom som, ele vai utilizar todo o arco. Mas mesmo assim, se ele fizesse ligado em 2, sairia mais som. Então, se tem alguma parte que é necessário ter mais som das cordas, também no arranjo é super importante de ter uma ligadura que vai ajudar nessa projeção. Então, quanto mais arco eu conseguir utilizar e mais rápido, com uma velocidade maior, mais som vai ter. Quanto menos quantidade, mais devagar fazer o arco, menos som vai ter. Sim, interessante, né? É um tema para um seminário. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha parte, que é mais voltada às madeiras, né? E depois nós vamos ouvir um vídeo do maestro Miguel que vai estar falando um pouco sobre os metais, né? E eu gostaria que o maestro Caetano abordasse nessa questão de equilíbrio a questão dos instrumentos de base harmônica e rítmica, né? Os eletrônicos e percussões, bateria e tal. É muito importante o ponto que eu vou falar agora. Estávamos comentando antes da gravação aqui que a realidade de muitos maestros é que tem um desequilíbrio instrumental, né? Eu tenho recebido algumas ligações, algumas mensagens de maestros que às vezes pedem um arranjo, que pedem um seminário, e aí eu pergunto qual é a configuração instrumental sua. Eu tenho 3 clarinetas, tenho uma flauta, aí tenho 6 saxofones, 3 sopranos,
às vezes 9, já aconteceu, né? Mais de 9 saxofones. Eu tenho 7 trompetes, eu tenho 2 bombardinos, não tenho tuba, tenho um trombone. E aí eu fico pensando, meu Deus, não vou mandar esse arranjo, né? Que dificuldade, né? Então não há um equilíbrio sonoro quando você tem um instrumental desequilibrado. A configuração instrumental ela tem que ser seguida de acordo com 2 pontos principais: a frequência dos instrumentos, né? O som que ele projeta, e também a função do instrumento, né? Muitas vezes o maestro tem lá 3 tenores, 2 bombardinos, e esses instrumentos fazem a função de tenor, né? Aí ele tem uma dificuldade, por exemplo, com os graves, né? Ninguém quer tocar trombone, ninguém quer tocar tuba. Então a sua banda, a sua orquestra não vai ter grave, infelizmente, né? Porque é uma questão de frequência. Mas eu uso o contrabaixo. O contrabaixo ele vai ter uma função. O baixo elétrico, por exemplo, o baixo elétrico ele tem uma função. O baixo acústico, a função é similar, mas não pode substituir totalmente, né? A tuba também. Mas quando você tem um conjunto de graves, ali um grupo completo, né, dos graves, você vai ter um apoio melhor da harmonia, né, que o grave proporciona. Então, assim, esse equilíbrio é muito importante da distribuição dos instrumentos, a configuração instrumental. Mas às vezes o maestro, o líder fala assim, mas ninguém quer tocar tal instrumento. Aí que vem aquela questão da responsabilidade que nós falamos lá atrás. É a responsabilidade do líder, do maestro, dizer, não, eu tenho vaga em tal instrumento, irmão. Mas eu já toco tal instrumento. De repente compensa utilizar esse instrumento, se o músico tem bastante habilidade, aí convida um outro para mudar de instrumento, né? Mas quando o músico vai iniciar, o aluno vai iniciar, oriente ele a que pegue o instrumento que você precisa no teu grupo, né? Porque isso é o que mais acontece nas nossas igrejas, né? O músico querer tocar somente em geral, né? A gurizada que é saxofone e trompete, né? Então isso tem que mudar, uma cultura nós precisamos mudar, senão nunca vamos ter um equilíbrio sonoro no grupo, né? E na questão das madeiras, há todas as questões técnicas, né? Por exemplo, a flauta ela tem uma técnica toda especial, diferente, porque é uma embocadura ali, trabalha com embocadura livre, né? Então a projeção sonora tem que ser trabalhada com o professor de flauta, né? Os saxofones e clarinetes, como são instrumentos que trabalham com palhetas, eles temos que tomar cuidado com os acessórios, né? Uma palheta muito branda, obviamente, vai ter um som bem menor, e as palhetas mudam muito o timbre do instrumento, né? Então, o que eu aconselho sempre os regentes, maestros? Tentem manter um padrão dentro do seu naipe, dentro da família ali, por exemplo, das madeiras, né? Mantenha palhetas, oriente os músicos a comprarem palhetas da mesma marca, porque cada palheta tem um timbre diferente e isso vai mudar o equilíbrio sonoro do grupo, né? Então, se você quer ter uma sonoridade homogênea, tente manter padrões, boquilhas, todos os acessórios, a própria abraçadeira dos clarinetes, saxofones, são acessórios que podem mudar o timbre do som, né? Nós vamos falar, tem um vídeo que já está pronto, vamos falar sobre isso especificamente. Então, a qualidade dos instrumentos, né, também é muito importante, né? Tente ir melhorando aos pouquinhos a qualidade do instrumento. O número da palheta, voltando a falar na palheta, o aluno inicia com a palheta 1, 1,5, depois passa para 2, 2,5, vai tentando levar o grupo junto. E observe se essas palhetas estão boas, se elas não estão quebradas, não estão muito danificadas já, né? E se não estão muito gastas, porque quando eu falo danificadas eu me refiro a isso, né? Às vezes elas estão muito gastas, aí não afina, geralmente no agudo não afina. Então é uma questão bem importante que o maestro deve tomar cuidado. As palhetas duplas também, né? O oboé e o fagote são palhetas duplas, então tem que ser molhadas. O músico, quando aprende a tocar, ele aprende isso, né? Mas é importante que o maestro fique atento também
né, o tamanho das palhetas, a marca, os modelos, porque vai mudar a qualidade sonora também. Só uma observação ali sobre a questão dos instrumentos que às vezes faltam ou que as pessoas não conhecem, né? A gente tem muitos instrumentos que todos conhecem, todos querem tocar, né? Já comentaram alguns aqui. Então, algo que ajuda, uma ferramenta que é super importante ter nas igrejas, que é, primeiro, escola de música. Então, isso faz com que tenha uma movimentação de novos alunos, novos músicos, porque na igreja sempre tem mudanças, né? As pessoas se mudam, então acaba que o grupo que a gente tem hoje vai ser diferente daqui a alguns anos. Então, se não ter essa rotatividade, novos músicos, o grupo vai acabar diminuindo, né? Então, a escola de música é uma ferramenta que auxilia nisso. E para ter instrumentos que não são tão conhecidos, a gente precisa ter uma divulgação. Então, por exemplo, quando a gente fez a aula inaugural do nosso projeto das cordas, cada professor tocou seu instrumento. Então, eu toquei o violino, toquei viola, expliquei a diferença de cada um. E ali tinha alunos que iam fazer aula de violino e que mudaram na hora. Não, agora, nossa, me apaixonei pela viola. Muitos falaram assim, meu Deus, eu nunca tinha ouvido esse som, achei incrível. E começou a fazer aula de viola. Também eu tenho uma turma infantil, que são alunos só de 8, 9 anos, 8 entre 10 anos, e teve 2 irmãs que foram para fazer aula de violino e eu mostrei os 2 instrumentos, e uma delas também se apaixonou pela viola e nunca tinha ouvido falar da viola. Então, essas coisas acontecem quando se tem uma divulgação desses instrumentos que as pessoas não conhecem muito. Violoncelo, também tem um aluno nosso lá que também nunca tinha ouvido falar de violoncelo, foi mostrado para ele, e aí ele começou a fazer aula de violoncelo, e até hoje diz que é o instrumento dele, da vida dele, né? Então, é bem importante isso. Se tem falta de algum instrumento, faça uma divulgação, faça um vídeo, coloca no Instagram, mídias sociais, ou mesmo na igreja, uma apresentação, um solo, né? Colocar um arranjo que tem um solo de tal instrumento. Então, essas coisas ajudam bastante. Sim, bem importante. Nesse momento, eu gostaria de ouvir o maestro Miguel falando sobre os metais, né? Para termos um equilíbrio sonoro na orquestra, na banda. O que você julga importante em relação aos metais? Pois bem, os instrumentos de metais, por serem mais agressivos, né, em relação aos outros instrumentos, quanto à emissão sonora, né, nós devemos ter cuidados fundamentais aí para evitar exageros, né, conter aí as emoções aí dos nossos músicos, né. E algo que sempre falo aí é que antes de saber tocar, nós temos que saber ouvir, né. Então, isso a gente já trabalha já desde a formação, para buscar que os músicos possam saber tudo o que acontece, né, ao redor, e não ficar só naquilo que ele mesmo está fazendo ali, produzindo, né. E falo isso para os instrumentos de metais por eles, pela sua própria característica do instrumento, né, eles terem um alcance maior. Então há esse cuidado, né, na hora da formação musical aí, de não exagerar durante as execuções, né. Até porque nós temos em nossas igrejas aí a maioria dos nossos conjuntos, bandas e orquestras, nós não temos assim uma quantidade de músicos enormes, até porque nossos espaços também não nos deixam fazer isso, né? Então acontece que os metais, eles têm que sempre saber onde estão inseridos, né? E procurar equilibrar esse som junto aos demais instrumentos. Outra observação que faço é quando os instrumentos como violino, clarinetes, flautas são microfonados, né? Cuidar da posição dos metais em relação a esses instrumentos, para que na hora da execução da peça aí não venha a captar esse som dos metais, né? Prejudicando todo o resultado aí da nossa peça musical, né? A ser apresentada, e trazendo muito trabalho para o técnico de som, né? Porque acaba por prejudicar aí a realização dessa música ou dessa peça musical aí. Então existe esse cuidado, né, aos músicos de metais aí, então se atentar aí à posição, né, de questão de projeção do som, e o cuidado também
aos exageros, né, dos metais, saber a hora certa de tocar os fortes e tentando ouvir, né, os demais instrumentos da orquestra, da banda, que são fundamentais aí para ter uma boa execução aí das nossas peças musicais. Muito bom. Maestro Caetano, por gentileza, fala um pouquinho sobre essa questão do equilíbrio sonoro relacionado aos instrumentos de base, os eletrônicos, os de percussão, a bateria. Então, eu acho que na questão da cozinha, da base, há um problema sério com os graves. O problema vamos citar um exemplo aqui, por exemplo. Nós temos um baixo de 5 cordas e aí nós temos um pianista, o tecladista. E aí o tecladista usa um piano elétrico e ele quer usar o baixo com as duas mãos, ele não quer usar o baixo com uma mão só. Então você tem um grave que se propaga do baixo, você tem um grave que se propaga das 2 oitavas do piano. E você tem um grave que se propaga partindo do sub, né? Do bumbo. Então ele vai bater o bumbo, vai ter o sub e vai ter o grave também. Então tem um som que embola ali sempre no grave. Então, na verdade, existe a tessitura, que o senhor já falou aqui, a tessitura de cada instrumento. É a mesma coisa o guitarrista, por exemplo, ele vai tocar, vai fazer os acordes na primeira forma lá, no início da guitarra, e o pianista ali, o tecladista, vai usar os acordes na mesma região do guitarrista, vai embolar, vai dar uma superalimentação naquela região, naquela frequência, e vai doer no ouvido e vai ficar desconfortável para quem está ouvindo. O que acontece? Acontece que às vezes o maestro ou o próprio líder do grupo, ele não tem esse conhecimento ou talvez não se atente para isso, né? Porque às vezes já está tão acostumado a tocar ali daquela forma que não se atenta. Mas o ideal é que tem várias tabelas, até na internet se encontra isso facilmente sobre a tessitura dos instrumentos. Então é ideal dar uma olhadinha ali, o instrumento vai da região subgrave até a grave, esse aqui vai da região grave até a região médio grave, esse aqui vai do médio grave até médio agudo, esse vai do agudo até o super agudo. Então tem várias tessituras para cada instrumento. Você acha isso facilmente na internet. E aí você começa a trabalhar essa questão nos músicos, né? Então, vamos tocar aqui, a cozinha tem baixista, a orquestra, vamos falar de orquestra também junto, né? De sopro misturado com corda friccionada e corda percutida e tudo. E aí a gente já tem um problema maior, né? Porque vamos dizer que está todo mundo microfonado, aí você tem um baixo friccionado, você tem um baixo um baixo elétrico, aí você tem o baixo da mão esquerda do piano e você tem a bateria batendo no mesmo pulso, né? Então você tem um engodo ali de harmônicos que vai ser complicado demais de resolver. Então a ideia é que sempre se pense, tem baixista, então o pianista ele vai trabalhar só com uma mãozinha, só com o dedinho aqui no baixo. Mais para a direita, né? Vai trabalhar, ao invés de trabalhar com as 2 oitavas, trabalha só com a oitava mais de dentro, né? A questão do técnico de som também tem que ter essa harmonia, eu acho. Eu acho que o maestro e os músicos em si, eles têm que ter a base ali, altura, duração, intensidade e timbre. Eu acho que isso aí não está ali por acaso. É a base do aprendizado musical e não está ali por acaso, né? Se eu consigo identificar o timbre sem misturar, né, o timbre ele já está dizendo, né, que cada um tem o seu. Ninguém está confundindo a minha voz com a daquele e com a do maestro Viana. Por quê? Porque nós temos timbres diferentes, né? É básico, mas se a gente começar a falar tudo junto aqui, vai misturar tudo, né? E na orquestra é a mesma coisa. Então, o maestro ele tem que ter essa sensibilidade de identificar esses elementos, né?
a altura que não é amplitude, né? A altura que é tonalidade. Então, quer dizer, o violino está tocando na região mais aguda, a viola está tocando na região correta, um pouco mais grave do que o violino. O violoncelo está tocando na região propícia dele, né? Foi escrito para isso. Legal. Então, aí onde é que vai tocar o trompete? Onde é que vai tocar o sax tenor? Onde é que vai... Porque a gente sabe que a realidade é diferente, né? Está falando de orquestra profissional, a gente sabe, tem toda a formação, os instrumentos de sopro ficam lá atrás, são números exatos de instrumentos de sopro. E aí a gente tem uma realidade ali de ter 5, 6, 7, 9 sax, né, e poucos instrumentos de corda, por exemplo. Então, e a própria base. Então, acho que a questão é assim, primeiro, estudar a tessitura de cada instrumento, e organizar dentro dessa questão, questão de frequências, né? Organizar dentro de cada frequência. Então, você vai fazer os acordes na guitarra nessa região, porque o piano vai fazer nessa região aqui. O baixo está usando o grave, então você não vai usar o grave do piano, vai usar um pouco para dentro. Né? A bateria lá, o bumbo tá microfonado, então o técnico de som tem que ter essa noção aí. O que ele vai fazer lá? Vai dar uma quebrada, vai quebrar vai passar um filtro lá para quebrar os subgraves, né? Para não embolar muito. Então tem várias coisas que tem que se levar em consideração para que tenha esse equilíbrio sonoro, principalmente na base. Porque se a base estiver muito alta, pode microfonar com o melhor microfone que for, as cordas e os metais, que não vai dar certo, né? Porque vai embolar. Inclusive, às vezes, os próprios microfones da frente captam os de trás, né? Quando se usa amplificadores para guitarra, contrabaixo, né? Muitas vezes, dependendo do microfone, vai captar essa frequência dos eletrônicos e vai embolar tudo, né? Nós tínhamos um problema sério lá em Porto Belo, que era a questão dos amplificadores. E aí surgiu, primeiro que nós não tínhamos aquário, né, de bateria, então estava tudo aberto, e aí quando o baterista estava animado, a gente estava lascado com ele. E aí o que foi feito? Nós tínhamos lá, falo isso pela experiência de que não se necessita às vezes de precisa de muito dinheiro para fazer isso. Nós tínhamos lá uns vidros temperados. Aí eu tive essa ideia, fui lá e risquei o chão lá para ver se dava, dá bem certinho esses vidros aqui. Aí vimos se estava no esquadro, os vidros, colocamos, o baixista e o baterista, fizemos lá, fizemos um aquário para a bateria e já solucionou tipo 60% da história do embolar o som, né? E aí só que tinha os cubos, né? Cubo de guitarra, cubo de baixo, tudo junto, né? Aquele músico não gosta de tocar separado, eles têm que estar tudo junto. E as caixas também, né? Não bastasse, tem que ter uma caixa em cima da outra, vai ficar bem embolado, bem legal. E aí, o que a gente fez? Nós juntamos dinheiro, os músicos mesmo, compramos equalizadores. Então, usamos uma faixa de retorno, de auxiliar da mesa no equalizador. Então, mas está vindo tudo junto? Vem, não tem problema, depende de cada realidade. Mas pelo menos você já não tem aquele... Então, cada um tem o seu fone e vai lá e abre no equalizador individual o som que quer. E aí já não tem mais aquela questão toda de cubos ali para fazer aquela... Sim. Essa questão dos cubos, para quem não tem possibilidade de usar o ponto, né, o fone de ouvido, porque hoje está se tirando já o amplificador, o cubo do lado do músico, está se usando o fone de ouvido. Mas para quem não tem essa possibilidade ainda, a sugestão que eu dou, né, é que o músico não vire o cubo para frente, né? Que vire para si próprio, né? Que o cubo esteja próximo dele, né? O mais próximo dele possível, para que ele possa se ouvir muito bem. E aí você acaba, obviamente que ele vai baixar o volume um pouco, né? Isso vai ajudar bastante.
A questão do ponto, para quem tem essa possibilidade, é bem interessante, né? Mas aí tem que se ter o retorno para a orquestra e para o maestro desse som, né? Porque senão o instrumento vai direto para a mesa e na orquestra ninguém ouve o som, então tem que ter um retorno, algum lugar tem que sair o som dos instrumentos eletrônicos ali, né? Então esse é outro ponto interessante, né? Bom, nós gostaríamos de mais uma... A Keila vai falar mais estamos encerrando, chegando ao final deste vídeo, e a Keila vai fazer mais uma consideração a respeito. Uma observação que o maestro estava falando ali sobre as regiões dos instrumentos, né? Como que eu devo escrever no arranjo. Tem outra questão que acontece bastante, que eu observo, que tem muitos instrumentos, muitos arranjos que são feitos apenas para a formação de sopros, e aí quando é utilizado esse arranjo, que às vezes o maestro quer fazer, gostei muito desse arranjo, quero fazer. Só que no seu grupo tem cordas. Como é que vai fazer essa adaptação? O que normalmente eu vejo que é feito? É colocado a parte da flauta para os violinos. Só que isso acaba sendo um problema, porque a flauta normalmente faz uma parte um pouco mais trabalhada, né? Visto que é mais fácil de utilizar de figuras mais curtas, assim como para o violino. Mas, normalmente, mesmo que as cordas consigam fazer tudo que é feito como as flautas, ou seja, tocando a parte completa, né, não tendo dificuldade de realizar o que está escrito, mesmo fazendo isso, acaba não aparecendo, porque ela está na mesma região. Então, eu mesmo já toquei partes de flauta com partes bem difíceis, só que aí não aparece, porque ela está na região exata da flauta. Então, acaba que o músico tem uma dificuldade ali nas cordas e aquilo não aparece. Então, se vai fazer adicionar ali as cordas em um arranjo que não tem, utilize ou oitavas diferentes ou algum instrumento que não tenha. Né? Por exemplo, nós temos muita dificuldade com o oboé. É um instrumento que é difícil de ter em orquestras. Então, pode-se utilizar a parte do oboé para fazer. Né? Então, é algo que é importante observar, porque está acontecendo bastante. Né? E não é só agora, assim. Porque, realmente, é uma saída mais fácil, né? Para a gente utilizar ali a parte da flauta para o violino. Os clarinetes também. Então, acaba que tem que observar ali um pouco e fazer também algumas modificações para aparecer. Que aí vai ter uma dificuldade de o instrumentista fazer, às vezes vai ensaiar ali, não, vamos trabalhar isso aqui, então vai ser ali um tempo que vai ser gasto para, no resultado final, aquilo não aparecer. Sim. Um outro ponto aí para fechar, eu acho que agora, que o nosso tempo acabou, que eu acho bastante interessante também, que, como falamos do espaço físico, né? Nem sempre temos um espaço físico suficiente, mas que se evite os metais, por exemplo, de colocar as campanas atrás da cadeira, né? Porque aí o som vai ficar atrás, vai ficar no meio da orquestra, né? As clarinetas, saxofone nem tanto, mas clarinetas geralmente tem esse problema também. O som fica atrás das cadeiras. Então isso é uma questão que cada um tem que resolver dentro da sua realidade, mas tente observar isso. Nem todos os músicos instrumentistas de metal, dos metais ali, tem essa possibilidade de tocar mais para cima, projetando mais para cima, né? Por questão de embocadura, né? Mas procure resolver essa questão, colocar isso como uma prioridade, porque é uma questão que eu chamo a atenção sempre, que evite de deixar o som atrás dos músicos que estão à sua frente, né? Projete um pouco mais para frente, mais para cima, né? E aí, um segundo ponto nesse sentido, mas o Caetano falou ali sobre a questão do vidro, né? Se você tem a possibilidade de sonorizar a tua banda, a tua orquestra, pense e pesquise sobre os acrílicos, né? Hoje está se usando já bastante o acrílico, né? Por exemplo, atrás das cordas se coloca uma meia-lua, né? Em meia-lua, um acrílico, ou se a orquestra não consegue formar uma meia-lua, está num plano mais, digamos assim, mais reto, né?
coloque-se o acrílico atrás das cordas, outro acrílico atrás das madeiras, e aí os metais ficam atrás. Então aí esse som vai ficar no ambiente onde o naipe está tocando ali, né? Aí você soltando o microfone por cima, você consegue captar o naipe todo, né? Fica bem mais fácil, né? Minha gente, nós ficamos felizes em poder estar compartilhando com vocês essas informações. Os vídeos ficaram um pouquinho longos, mas nós gostaríamos de dizer que estamos aqui à disposição de vocês para contribuir com alguma informação que seja de relevância, né, para o trabalho que vocês estão realizando aí. Gostaríamos de parabenizar a todos vocês por esse trabalho. Sabemos que é um trabalho difícil, mas que o Senhor vai recompensar. Queremos agradecer à direção da MESC, na pessoa do pastor e maestro João Evangelista, que nos franqueou essa oportunidade, né? E dizer que o trabalho do Senhor deve ser feito da melhor maneira possível. Por isso nós estamos aqui tentando ajudá-los nesse sentido. Eu gostaria que a maestrina ou maestra Keila fizesse suas considerações finais, então, nesse momento. Então, quero agradecer a oportunidade de poder participar. E sempre uma experiência muito boa, né, de poder estar compartilhando o conhecimento. E fico à disposição também para os maestros, músicos, para estar auxiliando na parte das cordas, né, principalmente arcadas, que tem gerado muitas dúvidas, né, muitas questões. Temos também nosso material e posso também estar auxiliando na compreensão desse material, do direcionamento das arcadas. E muito obrigado e fico à disposição a todos. Amém. Com certeza vamos incomodar a Keila bastante. Mas, Caetano, suas considerações finais. Bem, queria agradecer primeiro pelo convite, Maestro Viana, de poder estar aí fazendo parte dessa diretoria da MESC e ajudando, e me coloco à disposição dos maestros e quem necessitar de algum toque, alguma coisa, estamos à disposição. E sempre me coloco à disposição para o que precisar, e conte comigo aí para fazer esse trabalho cada vez melhor para Deus aí. Amém. Os telefones dos nossos integrantes aqui estarão à disposição de vocês, né? Vocês podem acessar o site da MESC também para informações a respeito da diretoria técnica instrumental. Vamos ouvir então a despedida, né, as considerações finais do maestro Miguel. Pois bem, meus amigos, espero ter colaborado aí, e o meu desejo é que temos músicos compromissados, né, primeiramente com Deus, né, e depois com dedicação e afinco com a aprendizagem, né. Hoje temos muitos meios de informações, um acesso muito fácil, né, só cabe agora um pouco de compromisso, né, de trazer uma rotina aí para nossos estudos aí. E sempre estar motivado aí a fazer o melhor, né? Porque Deus se agrada, né? Daquele que faz as coisas assim de coração mesmo. E com certeza ele está aí a nos abençoar todo o tempo. Beleza? Um grande abraço. Precisando, pode contar comigo. Muito bem. Que o Senhor possa abençoar o trabalho de cada um, possa ser com todos nós, e que as bênçãos do Senhor sejam sobre vocês, que o seu grupo possa crescer em prol da obra do Senhor, faça o trabalho de coração, e nos vemos numa próxima oportunidade. E chamo a atenção também para você, para 2 pontos, a sua atenção para 2 pontos. Acesse o site da MESC, acesse os vídeos dos canais de informação, os canais de divulgação, de mídia da MESC, participe, convide novos associados e interaja mais com a equipe da MESC, né? Que está aí para ajudar vocês. O segundo ponto, daqui a alguns dias nós teremos aqui um vídeo também com a maestrina Paulinha, Ana Paula Weschenfelder, que vai falar sobre o conjunto de louvor, o grupo de louvor na igreja. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade.